Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do massacre do 8 de janeiro. Olha só, o Ricardo Capelli chegou a cogitar um massacre no 8 de janeiro. Vamos entender o que disse aqui essa reportagem da Cristina Gremel, né? A jornalista lá da Gazeta do Povo. Muito bacana a reportagem, realmente assustador a situação. E o pior, né, é como isso foi a justificativa para o Coronel Naime ser preso. Ele chegou a ser preso por um ano e tanto, né, logo no início do processo. Depois foi solto, né, tá em casa agora, mas respondendo ao processo. E agora estão querendo prender ele de novo, porque a esposa dele entregou essa informação que o pessoal não gostou desse caso aqui. Vamos entender essa situação aqui, porque realmente é mais um absurdo em cima de tantos absurdos que a gente tem nesse caso, né? Essa notícia foi sugerida por E se inscreva aqui no canal, quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a denúncia foi que no dia 8/1 houve uma ordem da PM para usar munição letal, né? Olha só, eu assisti a entrevista da moça, da Mariana Naime, e a minha interpretação não foi essa não. Não chegou a ser dada a ordem, mas houve a autorização para usar munição letal e havia um incentivo para que ele fizesse isso. Então não houve propriamente uma ordem para usar. Mas não deixa de ser um absurdo, né? Usar munição letal contra a população é uma coisa que, pô, só chinês fez isso lá na Praça da Praia Celestial, e outros regimes totalitários fazem isso aí pelo mundo, né? E o incentivo para ele usar esse negócio é demonstrado até pelo fato dele ter sido preso depois, porque supostamente ele foi preso depois porque o Ricardo Capelli teria reclamado que ele foi muito mole na contenção das pessoas no dia 8 de janeiro, né? Vamos entender que, pô, realmente a coisa é absurda, tá? A entrevista dela tá aqui nesse vídeo, é só você procurar lá no canal do Gazeta do Povo, tem a entrevista inteira da moça aqui com a Cristina Gremel, e aí explica a coisa toda. Mas eu vou contar para vocês essa história, porque isso aqui não é novo, tá? Essa entrevista dela com a Cristina Gremel aconteceu, na verdade, no dia 25 de agosto. Tá aqui no Instagram da Cristina Gremel e também da própria menina lá, da Mariana Naime. As duas têm essa entrevista e justamente ela deu essa entrevista naquela ocasião. E nessa ocasião ela teria dito exatamente isso, né? Que o Coronel Naime, ele não tinha nada a ver com nada, ele estava de folga no dia, estava em casa, na casa dele, e aí o pessoal pediu socorro, porque olha só, invadiram a Praça dos Três Poderes aqui, coisa e tal, tá dando uma confusão danada em Brasília, por favor, ajude a gente a conter esse negócio, né? E aí o Coronel Naime, para ajudar a coisa toda, né, pegou e foi lá, botou a farda dele, saiu de casa e coisa e tal, no horário de folga dele, e foi lá para ajudar na eventual ação, né? E é aquilo que eu falo sempre para vocês, eu falo isso, que o problema do funcionário público não é o funcionário público em si, é o incentivo que o funcionário público tem. É o que eu falo sempre para vocês, o funcionário público tem todo o incentivo para não fazer nada. Se você não fizer nada, você não pode ser demitido. Mas se você fizer alguma coisa, corre o risco de você tomar culpa. E foi exatamente o que aconteceu no caso do Coronel Naime. É um exemplo disso que acontece todos os dias, em todas as repartições públicas no Brasil, em tudo quanto é escritório brasileiro de coisa, o tempo todo. O funcionário público que resolve, não, vou ajudar, vou resolver um problema aqui, vou realmente fazer essa coisa andar. Esse cara tá fudido. Esse cara, se fizer algum erro, e somos todos humanos, sempre podemos cometer erros, ele vai ser processado por isso, e não vai ganhar nada no final das contas, né? A diferença para a iniciativa privada é isso. Na iniciativa privada vale a pena você ter iniciativa, você resolver o problema, porque se você resolver o problema, você pode ganhar uma promoção, você pode ganhar um aumento, você pode ganhar um favor qualquer. No serviço público não tem isso, você não ganha nada. Então se você fizer a coisa toda ali, você não ganha nada. Se você não fizer nada, você não perde nada. E não tem o risco de ser processado por alguma coisa. Então, se o Coronel Naime tivesse ligado e falado, olha só, vou não, tô aqui em casa, é minha folga hoje, eu tô aqui no batizado do cachorro do meu primo, e tô aqui, não posso sair agora, e tenho um compromisso muito urgente depois, tem o casamento da cachorra, da tia, da prima do meu vizinho, e enfim, não posso ir agora, né? Tivesse ele falado isso, estava hoje em dia tranquilo com o carguinho dele, sem problema nenhum, sem estar respondendo a nada. É o problema da administração pública. Mas enfim, o cara foi lá para resolver a situação, né? E aí estava fazendo toda a coisa. Quando ele chegou na esplanada, já estava tudo invadido, tudo quebrado, o problema já tinha acontecido. O que ele ajudou foi justamente no manejamento para tirar as pessoas ali dos prédios públicos, né? Prendeu algumas pessoas, outras foram retiradas em direção lá ao acampamento lá do pessoal lá no quartel lá em Brasília.
E havia, sim, alguma resistência dessas pessoas. Muitos não queriam sair, coisa e tal. Mas a polícia foi devagarzinho empurrando eles, né? E aí, o que ela conta é que, em determinado momento, estava o Coronel Naime e o Ricardo Capelli, que foi nomeado interventor naquele momento. Lembra? No mesmo dia 8, né, enquanto estava acontecendo a coisa toda, o Alexandre de Moraes determinou a intervenção no Distrito Federal, suspendeu o mandato do Ibanez Rocha e não sei o que lá, e decretou a intervenção e nomeou o Ricardo Capelli como interventor. O Ricardo Capelli era, na ocasião, secretário do Flávio Dino, muito próximo ao Flávio Dino, inclusive, né? Então ele já estava, no dia 8 mesmo, no final da coisa toda, o Ricardo Capelli já estava comandando tudo. E daí o Ricardo Capelli reclamou com o Coronel Naime que estava muito devagar, que as pessoas ainda estavam resistindo a sair, coisa e tal, e o Coronel Naime falou para ele, olha só, a gente não pode fazer nada, a munição não letal que a gente tinha já está quase acabando, a gente não pode ficar sem munição letal, não letal. Munição não letal é bala de borracha. Bala de borracha machuca. Se você receber um tiro de bala de borracha, você pode ficar machucado. Se atingir uma região sensível, como o olho e coisa e tal, pode cegar, pode dar problema, mas, assim, raramente vai te dar risco de vida, raramente vai matar alguém munição de borracha, né? Teoricamente é possível, mas é muito raro isso. Então, e mesmo isso, essa munição não letal, estava acabando. Então, qual que era a preocupação dele? O que ele falou? Não, eu tenho que ir devagar para ir afastando o pessoal para justamente evitar confronto mais sério. Se a gente começar a fazer confronto direto com esse povo, eles voltarem a atacar, a gente não vai ter munição não letal para responder com isso daqui. Ao que o Capelli tinha falado, você tem ordem para usar munição letal, pode atirar. Veja, ele não deu ordem para fazer isso, ele disse que ele deu autorização para fazer isso. Há uma diferença nessas duas coisas, né? Então, é importante ressaltar esse ponto. O Ricardo Capelli deu autorização. É um absurdo também, porque você autorizar a polícia a fazer um negócio desse é algo totalmente sem sentido, uma coisa que pode levar a uma tragédia. Não fosse o Coronel Naime uma pessoa centrada, uma pessoa pacífica, uma pessoa ordeira, uma pessoa que queria resolver o problema e não outra coisa, poderia ter resultado uma tragédia nisso daí, porque vocês sabem, a maior parte dos policiais são pessoas honestas, que querem resolver, mas tem sádico na polícia também, tá? Tem gente que tem traços de sadismo na polícia, infelizmente. E daí, fosse ele uma dessas pessoas, teria aproveitar, tô autorizado a usar munição não letal, pronto, fuzila todo mundo, manda todo mundo pra vala. Isso seria uma tragédia enorme, seria uma mancha ainda maior na coisa toda, né? Enfim, e parece que depois disso, o Ricardo Capelli várias vezes ficou reclamando, pô, mas tá muito devagar, tem que dar um jeito, vai lá. Ou seja, em momento algum ele mandou o cara dar tiro nas pessoas, mas ele autorizou o cara a dar tiro nas pessoas e ficou reclamando que ele não estava indo rápido o suficiente, que o pessoal estava demorando a sair, não sei o que lá. E o fato é que depois que todo mundo saiu e coisa e tal, o Coronel Naime, foi acusado de fazer parte da coisa porque teria feito corpo mole. Ou seja, estão acusando ele de não ter usado a arma letal, a munição letal para atirar nas pessoas. Olha o absurdo da coisa, né? Um troço sem sentido nenhum. Lembra, ele ficou preso, portanto, 1 ano e tanto, acho que, acusado de omissão nos ataques do 8 de janeiro. O coronel Jorge Eduardo Naime, da reserva da PF, da Polícia Militar do Distrito Federal, corre o risco de voltar a ser preso. Por quê? Ela fez essa entrevista no dia 25 de agosto. Aí no dia 26 de agosto, pediram a prisão dele de novo aqui, ó. Jorge Naime era chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, mas, de novo, estava de folga no dia, não tinha que estar trabalhando no dia. Ele ficou preso por 1 ano e 6 meses até ganhar liberdade em maio de 2024. Ao liberá-lo, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de horários de circulação, proibição de uso de redes sociais, entre outras medidas cautelares, né? Então, mais uma vez aqui, ele veio com a ideia de calar o Coronel Naime, né? Cara, não pode falar nada na rede social. Quem falou foi a esposa dele. Mas aí o que acontece? Olha só, quem está reclamando isso é uma federação de policiais militares, aqui, ó, FENEP, Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais, que pediu para o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, prender o coronel de novo por ele ter feito isso. Certamente essa federação é coisa de sindicalista, é o PT, né, tentando sacanear o cara, dizendo que ele usou, eles falam literalmente que ele usou o mesmo truque que o Bolsonaro, aqui ó,
Eles falam aqui ó, que houve o mesmo truque do Bolsonaro aqui. A entidade pediu a aplicação do mesmo entendimento citado por Moraes na decisão que determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro, quando o ministro barrou a instrumentalização de entrevistas. Ou seja, o cara, ele não deu entrevista a ele, mas a mulher dele deu entrevista. E parece que em determinados momentos da entrevista, ela consultou um assessor que estaria com ela ali no local. Então estão dizendo que esse assessor era o Naime, né? E não era o Naime, ou pelo menos ela disse que não era o Naime, então não tem nada a ver. Veja, já seria um absurdo esse tipo de coisa, porque ela não tem nada a ver com esse processo. Ela não é acusada de nada, ela tem o direito de falar o que ela quiser e consultar quem quer que seja para falar, né? Essa ideia do Alexandre de Moraes de calar as pessoas, que se a pessoa procura dar a versão dela da coisa, é um absurdo e não sei o que lá. Enfim, deram essa entrevista, a PGR foi contra a prisão do Naime. Aqui, ó, a PGR é contra a prisão do coronel acusado de usar a mulher para driblar o Alexandre de Moraes. Então, aqui já é do dia 30/8, então, ou seja, a entrevista original aconteceu no dia 25 de agosto. No dia 26, os sindicatos de policiais lá entraram com uma representação no STF, que eu nem sei se eles podem fazer isso, porque eu entendo que isso seria típico do PGR, né, da Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido sindicatos pedirem prisão de pessoas, mas ultimamente aqui no Brasil virou festa, né? Qualquer esquerdista pede qualquer coisa para o STF. Eu não sei que gancho que esse pessoal tem lá no STF, que é o Lindbergh Farias, é o Randolfo Rodrigues, é sindicato, qualquer um pede as coisas lá no STF, o STF obedece, né? Então, pediram essa prisão dele. Por enquanto, o Moraes não se decidiu se prende o cara ou não. Agora, olha os dois absurdos dessa história, né? O absurdo número 1, a história que o cara está contando, porque realmente faz todo sentido, no final das contas, o Capelli ter ordenado esse tipo de coisa e o cara não quis usar munição letal, o que faz todo o sentido do mundo, no final das contas, né? Seria um absurdo, pior ainda, uma tragédia ainda pior. As pessoas do dia 8 de janeiro, ao invés de estarem presas e perseguidas pelo Alexandre de Moraes, estariam mortas, o que é pior ainda, né? Agora, no final das contas, ele foi pra cadeia exatamente por isso. O cara não era pra estar lá, não tinha responsabilidade de estar lá, foi lá pra ajudar e ajudou, e realmente resolveu o problema, né? Todo mundo sabe, tiraram as pessoas lá dos prédios, lá no dia 8 de janeiro, eles levaram o pessoal para o acampamento lá da coisa, e no dia seguinte prenderam todo mundo lá em Brasília, né? Então, ou seja, não tem nada de errado nessa conduta dele. Mas, aparentemente, o Ricardo Capelli ficou chateado porque ele estaria muito mole, estaria muito devagar, que era para atirar nas pessoas, para matar as pessoas. Isso que eu mostro para vocês, cara. Esse pessoal da esquerda, eles estão agindo com a bile, cara. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Esse pessoal da esquerda todo tá com a bile, cara. Eles estão percebendo, eles têm uma raiva da direita, né, dos bolsonaristas, assim, porque, pô, caramba, né? E a troco de quê, pô? Não tem nada contra eles, pô. O negócio é esse, né? Eu nunca fui contra a esquerda, né? Eu acho que a esquerda tá errada. Eu acho que o Lula sim tá errado. O Lula tinha que ir pra cadeia. O Lula tem provas abundantes dele ter feito corrupção, né? Agora, esse pessoal tem um problema biliar mesmo, né, contra a direita, né? E esse é o conteúdo, ou seja, esse cara impediu um massacre no dia 8 de janeiro e foi preso por isso. Olha que coisa, realmente mais um dos vários absurdos nessa semana de julgamento agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.